Olá, olá, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando. Essa é uma live muito especial, a live de lançamento do meu livro, Sopros do Ser. Um livro que nasceu nos ares da primavera, depois de longas estações. Um livro que amadureceu aqui no Instagram do Xamanismo Sete Raios, nas vivências do nosso instituto, e que agora chega ao mundo com muito amor, com muita devoção, com muita entrega, com muita alegria. E sem mais delongas, eu vou convidar aqui a Isabel Vale, nossa irmã, que tornou esse sonho possível. E é sobre isso que a gente vai conversar. Esse livro que já está disponível para quem sentir de trazer esses sopros para a sua vida, para a sua jornada, para quem sentir de celebrar a espiritualidade livre conosco. Estas nossas paisagens e preenche a nossa vida mais uma vez com inspiração. Acabei de convidar a Abel, agradecer profundamente todo mundo que está entrando para participar Olá, conosco. Olá, Abel, boa noite, minha irmã boa querida. noite, tudo Tudo bem? bom? Ó, Ei, a alegria! tá vibrando por aqui também. Maravilhoso! Muito Celebro, bom. agradeço. Muita Feliz de alegria, estar minha aqui irmã. com você para bater esse papo, te fazer perguntas muito difíceis. Vamos Muito nessa, bom. vamos nessa. O pessoal entrando aí, muito feliz com a presença de todo mundo. Tá celebrando conosco nesse momento que é muito especial, muito importante para mim e para o Instituto Xamanismo Sete Raios também, porque afinal, como eu já compartilhei com algumas pessoas, esse livro nasce junto com o nascimento do Instituto, né? Que surgiu aqui no Instagram com a partilha desses textos que celebram a espiritualidade livre, a mística da natureza, a religião primordial da nossa Divina Mãe, que inspira os corações desalentados e nos encoraja a viver uma vida mais consciente, mais conectada à nossa Divina Mãe Terra, à natureza do Espírito. E, bom, algumas pessoas já sabem, eu venho compartilhando isso com os nossos seguidores, nossos amigos, nossa família, as pessoas que nos acompanham nos trabalhos do Xamanismo Sete Raios, que a Bel, a Bamboal, tornaram esse sonho possível, né? Ô, Tornaram esse sonho rapaz, possível depois de longas estações. parceria. É, Foi uma houve longa jornada. duas primaveras, né? Já tem muito tempo esse projeto, então, né? Tem. Que eu comecei a movimentar para que ele acontecesse uns 2 anos e meio, né? E ainda assim Uau. porque eu sou teimoso, porque já há algum tempo antes disso as pessoas perguntavam o livro, quando vai surgir esse livro, quando vai nascer esse livro, e tá aí. E é isso que eu queria que você compartilhasse um pouco, Bel, minha irmã querida, você falasse um pouco, contasse para o pessoal da Bambual, a linha editorial dessa editora que é tão engajada, tão compromissada com esse reverdecimento, esse reflorestamento que a gente fala tanto no Instituto Xamanismo Sete Raios. Conta um pouco para a gente sobre a editora, sobre o seu trabalho, a sua missão e, não menos importante, o que te levou a abraçar esse sonho comigo, com a gente, tornar esse livro possível. Por favor, Bel. Maravilha, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de publicar esse livro. A Bamboa Editora ela se dedica a publicar livros sobre a transição global. E esse conceito de transição global é algo assim bem aberto, né? Mas então eu trago ele, eu resumo ele como se fossem as grandes mudanças que estão acontecendo no mundo e que quem só não vê quem não quer, porque né, tem muita coisa acontecendo no mundo e mudando, né? Estruturas muito antigas caindo, novas possibilidades, novas formas de relação, novas economias. E então a Bambual ela publica livros sobre esses assuntos inovadores, né, que estão surgindo e, bom, e aí quando o seu projeto chegou para mim, tem assim algumas pessoas podem perguntar, podem pensar, né, ué, mas
tem a ver xamanismo com transição? O que tem a ver espiritualidade com transição global, né? E algumas pessoas podem falar, tem tudo a ver, a transição planetária. Então, a gente pode olhar para esse conceito de transição global a partir do ponto de vista da espiritualidade, tem algumas correntes, né, religiosas, inclusive, que falam dessa transição, mas a transição principal que a gente fala é uma transição de consciência, transição de visão de mundo, é ampliação. E aí, com certeza, a gente precisa da espiritualidade presente. O Ailton Krenak presenteou a gente, né, a humanidade com a frase o futuro é ancestral. Então, e que essa ancestralidade trouxe para a gente e que a gente ainda não está olhando para ela, né? Que está na humanidade por milhares de anos, podemos dizer, e a gente, às vezes, nós ainda nessa evolução, né, nesse nível de consciência que a maioria da humanidade vive, ainda não enxerga. Então, com certeza, o xamanismo, a espiritualidade precisa estar presente, sim, nessa transição global. E o seu livro, Felipe, ele chega com muita delicadeza, com muita poesia, sabe? É uma maneira de falar dessa espiritualidade que não é necessariamente religiosa, né? Eu até numa das chamadas que a gente fez, coloquei assim, espiritualidade e religião são a mesma coisa? Para algumas pessoas, essa pergunta é muito básica, né? Claro que não, mas para outras não, né? Tem muitas pessoas que ainda acham que religião é necessariamente espiritualidade, que espiritualidade necessariamente é religião, e eu acho que nem você, nem eu, e nem a turma aqui que está vendo a gente, talvez acredite, né, que não, e que cada pessoa tem a sua própria espiritualidade, né? Mas falei demais. Só para fechar essa minha fala aqui, por que seu livro está na Bambual? Porque a Bambual não é uma editora sobre espiritualidade, né, que se dedica somente a esse tema, mas é porque justamente a gente precisa da espiritualidade, sim, nesse momento de transição, na construção de culturas regenerativas. E porque o que eu percebi, né, do conteúdo do seu livro, quando eu li a primeira vez e tal, quando eu aprofundei um pouco mais, é que ele fala justamente dessa espiritualidade mais ampla, dessa espiritualidade que convida para algo muito mais profundo do que talvez a maioria das religiões falem, né? E com certeza porque é uma espiritualidade conectada com a natureza, gente. Então, lindo quando você fala aqui que é uma editora tão ligada à questão do reflorestamento, que a gente vai falar de crise climática, vai falar de segurança alimentar, e tudo isso a gente com certeza está falando de meio ambiente também. Mas lindo essa sua visão também de reflorestar a alma, né? Reflorestar a alma. E você, senhor Felipe? Você que tem esse trabalho maravilhoso que você realiza, eu tive a oportunidade de estar aí pessoalmente, conhecer, foi muito bom. Qual foi ou qual é a sua necessidade de transformar, né, de trazer, de materializar, vamos dizer assim, essas ideias que você, de alguma forma, já transmite através de cursos, das vivências? Por que, então, fazer um livro? Olha, eu mesmo estava me fazendo essa pergunta até pouquíssimo tempo. Como eu disse, foi um longo processo de gestação, né, desse livro, para que eu posso até dizer dessa maneira, me convencesse que valia a pena eu colocar esse livro no mundo, né? E eu que tenho uma relação tão íntima, tão próxima com os livros, né? Desde muito pequeno, sou encantado por literatura e eu sempre tive um relacionamento com os livros como um veículo de conexão com a espiritualidade, através das mensagens dos mestres,
dessas tradições místicas e espiritualistas que, acredito eu, estão no âmago do que nós passamos a chamar por religião, e que sintetizam o religare, né, a ideia de reconexão com a nossa essência, com a divina natureza que nos inspira a caminhar em união e fraternidade. E quando eu comecei a compilar esses textos, lá em 2017, eu tinha vontade, que não era ainda uma pretensão, simplesmente de compartilhar aquilo que me atravessava, aquilo que me inspirava, a partir dos meus trabalhos com as plantas, as vivências do xamanismo Sete Raios. E eu senti que seria importante compartilhar com as pessoas essas inspirações que me atravessavam. E rapidamente eu senti que houve um acolhimento, né? As pessoas começaram a compartilhar os textos, a se conectarem com os escritos que eu compartilhava aqui na página do Xamanismo Sete Raios, que nasceu em 2017, 27/7/2017, com o primeiro texto que eu compartilhei no Instagram, e não foi planejada essa data. Depois eu me dei conta que eu tinha inaugurado o Xamanismo Sete Raios, a página do Instagram, nessa data auspiciosamente, 777. E alguns anos depois, as pessoas pedindo e comentando, nossa, quando que isso vai virar papel, né? Outras pessoas que têm esse encantamento pelo livro, de poder manusear e folhear e se relacionar com alguém através do que está escrito nas páginas e do silêncio que está apenas sugerido naquilo que não está escrito, né? Então eu comecei a considerar a possibilidade de transformar esses escritos digitais, por assim dizer, num livro, numa coletânea de inspirações que reverenciam essa espiritualidade livre, essa espiritualidade que se propõe a reverdecer os corações acinzentados por esse modelo de vida ansioso, agitado, desconectado da natureza, e uma possibilidade de reverdecer as paisagens áridas do pensamento humano, também capturado por essa lógica hiperprodutiva, hiperconsumista, hiperconectada com algumas coisas, mas desconectada de tantas outras. E na medida em que eu percebia que as pessoas se conectavam com esses escritos como uma forma de expandir a percepção por uma vida que pode ser vivida em áreas de encantamento, uma vida que pode ser vivida com essa vontade de aprimoramento, de reconexão com a natureza, de estreitamento de laços verdadeiros e profundos com as pessoas que nos cercam. Eu comecei a sentir isso como um chamado que começou de pouco em pouco a tocar a minha alma, e alguns anos atrás eu comecei a considerar essa possibilidade. Fui reunindo alguns textos que conversavam mais profundamente com a minha alma e pelos quais eu tinha já um carinho, um apreço especial. Comecei a reunir, né, num arquivo, numa sequência que eu entendia que era interessante para as pessoas acompanharem essas inspirações. E aí há 2 anos e meio, quando eu me dei conta, já tinham quase ali 200 textos reunidos, dentre quase 1.000 textos que eu já tinha compartilhado aqui no Instagram, do Xamanismo Sete Raios. E aí eu falei, acho que tem um caminho aqui. Acho que esses 200 textos estão suficientes, por assim dizer, para um livro que pode ajudar as pessoas a se reencantarem por essa espiritualidade que vai muito além da, como você colocou, né, minha irmã, vai muito além da prática religiosa, né, da praxis religiosa, uma espiritualidade verdadeiramente. E quando eu falo que o xamanismo é a mística da natureza, é o que esse livro representa para mim. É a possibilidade da gente resgatar essa espiritualidade, essa proto-espiritualidade, essa religião da natureza, esse religare que vem do útero da nossa Mãe Terra, de onde todos nós viemos e para onde todos nós retornaremos. A possibilidade viva e pulsante da gente se reencantar por uma vida mais fraterna, mais ecológica, mais intuitiva, mais conectada com aqueles silêncios mais profundos que muitas vezes a gente negligencia, mas que nos sopram calma, confiança, tranquilidade, inspiração, coragem e determinação para que a gente possa semear uma nova consciência verdadeiramente, para que a gente consiga se emancipar desse modelo de vida, como eu falei, hiperprodutivo, consumista, desconectado,
e assim, de pouco em pouco, contribuir para o reflorestamento da consciência, contribuir para uma espiritualidade que não está circunscrita às escrituras, mas que as reverencia todas elas, porque o xamanismo é isso. É a possibilidade da gente se reencantar por essa grande tapeçaria cósmica que não faz distinção entre caminhos, porque todos os caminhos levam a esse divino reencontro, todos os caminhos nos levam de volta para casa. Então esse livro ele veio muito como uma oportunidade de eu homenagear e celebrar as tradições espiritualistas que me inspiram, uma oportunidade de eu compartilhar com as pessoas esse caminho espiritual que você pode vivenciar no seu terreiro, na sua igreja, no mosteiro, na sinagoga, onde quer que seja, mas acima de tudo, acredito eu, precisa ser vivenciada no íntimo do nosso coração. É assim que o conhecimento floresce em sabedoria. Quando a gente se permite aproximar desses escritos, desses ensinamentos, das grandes tradições místicas e espiritualistas e transportar isso para uma vida mais consciente, para que nós possamos nos relacionar uns com os outros de uma forma mais verdadeira, mais honesta, para que nós possamos encontrar um caminho de cura ou de libertação dessa ignorância, desse egoísmo, que faz com que a gente fira o corpo da nossa terra sem perceber que a gente está ferindo a própria ideia do que é a humanidade. É a humanidade que vem desse ventre, vem desse útero, e enquanto a gente não restabelecer essa conexão simbiótica com a espiritualidade que repousa nas folhagens, que vive e movimenta as estações, a gente até pode praticar uma religião, mas eu não sei se necessariamente a gente vai estar vivendo uma espiritualidade que transforma, que regenera, que inspira e nos fortalece para lidar com os desafios, com os reveses, com os imprevistos que compõem o que é a vida, sinônimo de mudança, transformação, mas ela pode ser vivida com essa vontade sincera da gente se transformar todos os dias, e com isso a gente contribui para a transformação da nossa consciência e para o reflorestamento dessas paisagens, de alguma maneira sufocadas pelo ser humano que se distanciou das suas origens. Então, uma celebração às origens. E a frase do Ayrton Krenak acho que sintetiza muito bem, preciosamente, o futuro ancestral. E eu acredito que não é nem o melhor caminho, o único caminho para a gente homenagear a espiritualidade que transforma é a gente se reencantando pela medicina da terra, que é como eu gosto de me referir também ao xamanismo. Então, veio muito desse pedido, chamado das pessoas que nos acompanham e, mais recentemente, de uma vontade minha particular de eu ter essa compilação, essa coletânea de inspirações em mãos para que eu possa levar para as vivências, compartilhar com as pessoas e, por que não, ter aqui na minha coleção particular, porque eu sou encantado pelos livros e é uma felicidade, é uma alegria pessoal muito grande, é uma realização que me nutre, né, poder manifestar isso fisicamente, né, trazer essas inspirações para a concretude da matéria. Mais ou menos por aí. Muito bom. Arrou. Arro. É interessante você. Teve um momento que você falou você usou a expressão se relacionar com o livro, né? Quando eu recebi o e-mail da Yasmin e a mensagem, e a partir disso comecei a conhecer o trabalho de vocês, eu não conhecia, eu fui direto no Instagram, né? Meu Deus, quem é esse pessoal? E aí o primeiro contato que eu tive com que hoje são seus escritos, mas foi com você lendo. Né? E esse momento, e eu estou entendendo que começou assim, né, a exposição dos seus escritos, foi através de leituras, de você lendo, e essa relação de escutar você lendo é uma maneira de se relacionar com esse conteúdo. E o ato de ler é uma outra forma de se relacionar. Né? Hoje em dia tem sido muito difícil fazer silêncio. Eu admiro, mais do que admiro, eu gosto muito quando você traz a coisa do silêncio.
E hoje tem sido muito difícil a gente fazer esse silêncio interno, porque as redes sociais, as notificações e o mundo muito agitado, né? Às vezes dentro de casa, enfim, a agitação um pouco generalizada. E para ler um livro, você precisa fazer silêncio, sabe? Você precisa, né? E aí, e a partir desse silêncio, para você realmente concentrar no que você está lendo e entender o que você está lendo, surge essa relação com quem escreveu e com você, né? Então é um momento também de bastante autoconexão, né? Esse momento da leitura. Então é muito louvável mesmo, né? Você tem a inspiração, você escreve, a sensação que eu tenho lendo seus textos, que é um prazer imenso para você escrever, sabe? É um ato, é algo que é necessário. Você tem necessidade de escrever até pela beleza dos textos, pela construção cuidadosa, era essa palavra, pelo cuidado na construção. Então, dá para perceber isso, né? E o quanto isso também vai reverberar para quem ler o livro, né? E então estou muito feliz assim. Eu tenho um amigo que uma vez virou e falou para mim assim: "Ah, agora eu entendi. Quando pega essas ideias e transforma num livro, é como se materializasse essas ideias na Terra, sabe? Porque até Platão falava disso, né? Está no campo das ideias, está por aí. Quando você transforma em livro, você meio que materializa, né? Você traz aqui para um ambiente concreto, né? Essas ideias. E aí eu queria te perguntar se é um ato que te dá tanto prazer escrever em si, de onde vêm essas inspirações? Porque você falou que o livro tem 200 textos. Na verdade, ele tem mais de 200 textos. E você já falou que já produziu mais de 1000, né? Como que é essa fonte de inspiração para você? É difícil falar, porque você tocou no ponto central aí, que a escrita, por muito tempo, foi a minha fonte primeira de expressão, né? Como os livros, por muito tempo, têm sido a minha fonte primeira de inspiração, para que eu possa me nutrir e conduzir os meus trabalhos, as minhas vivências, esse relacionamento íntimo que eu tento manter com os mestres, as mestras dessas tradições espiritualistas, da sabedoria antiga. E desde muito pequeno eu comecei a me expressar através da escrita. Então, lá na escolinha, eu cheguei a publicar textos e poesias nos livros, nos compilados que a escola fazia. Depois, na faculdade, eu me dediquei à produção acadêmica, então publicava artigos. Eu que já não me identificava com o curso que eu estava fazendo, com a formação que eu estava concluindo, eu aproveitei a oportunidade para dar vazão à minha escrita. Então, publiquei artigos, ensaios, e a escrita sempre foi muito viva na minha história, né, na minha caminhada, porque eu sempre enxerguei a leitura e também a escrita como um lugar de expressão virtuosa, no sentido de que eu acredito que os livros nos permitem exercitar e manifestar essa humildade, esse encantamento por aqueles que se dedicaram a trazer para a matéria, trazer para a concretude da experiência física esses sentimentos, essas inspirações, esses incômodos, esses assombros, essas confissões. Sempre foi assim comigo, quando eu me aproximo de uma leitura, quando eu me aproximo de uma obra, eu peço permissão para mergulhar naquele universo tão intimamente compartilhado. E quando eu escrevo, eu estou transbordando o que é mais vivo, o que é mais puro, o que é mais verdadeiro em mim. Então, esse livro ele é uma coletânea de confissões, de inspirações, de reflexões, de incômodos, de percepções particulares sobre as coisas, os cenários que eu testemunho na vida e nos trabalhos, nas vivências que a gente conduz no Instituto.
as inspirações elas chegam de uma maneira muito espontânea, muito natural. Às vezes eu estou num trabalho com a planta, por exemplo, no ritual do xamanismo Sete Raios, e me vem uma inspiração, uma construção que houve um tempo em que eu pegava o celular, eu pegava alguma coisa para anotar, eu acho que isso aqui vai virar um escrito depois, vai virar um texto. Hoje eu faço um exercício diferente, né? Eu peço a espiritualidade que preserve gravado no meu coração aquilo que merece ser compartilhado. Aquilo que eu esquecer é porque não tinha lá muita importância. Ou talvez tinha importância para mim naquele momento e depois vem um sopro e leva aquilo embora e deixa só o silêncio, deixa só aquele vazio que se oferece como campo fértil para que eu possa deixar com que esse silêncio teça as palavras depois quando eu sento para escrever, e eu tento não atrapalhar tanto, se eu gosto de dizer, né? Aquilo que você disse, que tem muito cuidado nessa escrita, nessa partilha, é um cuidado que eu tento preservar num lugar de, eu estou tentando não atrapalhar muito aqui, viu? Então, eu tento deixar com que os textos fluam de uma maneira espontânea, natural. Obviamente, depois eu reviso a construção, né? É como se fosse um esboço inicialmente, depois eu ajusto gramática, ortografia, essas coisas, mas as inspirações vêm de fontes diversas, vêm do contato com os povos originários, desses guardiões que preservam essa espiritualidade que foi muito pouco redigida, né? É uma transmissão oral. Então, estar na presença dos povos originários é beber de uma fonte de sabedoria que não está transcrito nas páginas, mas que está esculpido na sabedoria das florestas, né? Uma inteligência que vem de um universo arquetípico e que eles transbordam, compartilham isso nas vivências, nos cantos, nos rezos. Então, essa também é uma inspiração muito forte para mim, né? Todos esses mestres que me inspiram no meu caminho espiritual, os povos originários, Madame Blavatsky, Santa Teresa de Ávila, da mística cristã, Marguerite Poretti, Rabia de Basri, do sufismo, Yogananda, do yoga, Mestre Rumi, Ibn Arabi, Shankaracharya, do Vedanta, todos esses mestres e guardiões de uma sabedoria que, acredito eu, emana da floresta, emana do corpo da terra e depois vai sendo sistematizada, organizada pelas pessoas que se atrevem a preservar esse ensinamento e passá-lo adiante. E no caso dos povos originários, também por conta de toda a perseguição, todo o apagamento, essa sabedoria que aconteceu e segue acontecendo, mas eles preservam esse ensinamento de uma forma muito simples, muito espontânea, muito natural. E cada vez que eu estou com eles, como na semana passada a gente estava com um maestro, um pajé peruano da tradição Shipibo, e eu saí da cerimônia assim, confessando agora para você, né? Nossa, eu preciso falar para a Bel que eu vou acrescentar uns 5 textos no livro, porque eu fui arrebatado assim, por uma inspiração, escrevi algumas coisas, mas eu percebi que isso era a semente de uma próxima obra, de um próximo texto, que aí vai ser um próximo capítulo dessa história. Mas as inspirações vão vindo no dia a dia, nos atendimentos terapêuticos, né? E nos processos que eu vivencio no meu caminho espiritual, nos desafios que eu enfrento e como eu busco a espiritualidade para tentar, de alguma maneira, encontrar, se não um sentido, mas uma significância por detrás daquele acontecimento desafiador, desagradável, desgostoso, que está se apresentando para mim naquele momento como uma oportunidade de aprendizado. Então, esse livro vem dessa vontade sincera de compartilhar com as pessoas inspirações que me chegam, que me atravessam, que me tocam, e acredito eu que podem tocar pessoas que sentem de se conectar com essa espiritualidade sem fronteiras, né? Sem barreiras, sem dogmas, sem interpretações rígidas e pré-determinadas, uma espiritualidade livre, uma espiritualidade que contempla toda a magia da vida, sem exceção. Aquela passagem que eu sempre cito do Ibn Arabi, né, o mestre da tradição sufi lá da Santa Luzia do século XII, quando ele escreveu há muito tempo atrás: meu coração finalmente se tornou capaz de todas as formas. Ele é um pasto para as gazelas, ele é o convento para monges e cristãos, ele é o templo para os ídolos, é a Caaba dos peregrinos, é o rolo da Torá, é o texto do Corão. Sigo a religião do amor.
e para onde quer que avancem as caravanas do amor, lá é meu credo e minha fé. E Rabia de Basri, mais ou menos contemporânea, Ibn Arabi complementa com uma maestria profunda, quando ela diz: o amor é minha única religião e o meu coração é meu único profeta. E aquele que tem o amor como a sua religião fundamental e tem o coração como o profeta primeiro, não vai se atrever a olhar para uma manifestação da espiritualidade e dizer que o sagrado não vive ali. Vai contemplar a presença divina em todas as coisas, sem exceção. Então, esse livro é um transbordar desse relacionamento que eu tento cultivar com a espiritualidade, que é uma espiritualidade que floresce em todas as expressões religiosas, antecede todas elas e nos instiga a vivenciar uma espiritualidade pragmática, uma espiritualidade que nos transforma de dentro para fora e que, consequentemente, nos capacita a transformar as paisagens cinzentas de uma humanidade que se encantou pelo império da separação, do egoísmo, da desconexão com a natureza. Mas esse sonho impossível é possível de ser sonhado. Cada escrito, cada texto desse vem dessa inspiração de um atrevimento da gente, no melhor dos sentidos, se agarrar a essa utopia da espiritualidade da natureza, que se a gente não se encantar por ela, a gente vai acabar vivendo a distopia da desconexão. A gente vai inevitavelmente viver as consequências desse afastamento. Então, por que não se aproximar? Uma vez que a gente se aproxima desse mistério, é inevitável que a gente se inspire e se motive a compartilhar essa beleza em todas as nossas relações, sem exceção. Onde quer que nós estejamos, a gente vai transbordar e oferecer isso para as pessoas que eventualmente se encontram ainda distraídas dessa beleza que é viva em todas as coisas e que pode ser resgatada. É essa beleza que me inspira a continuar caminhando. Esses textos, não vou dizer que eles foram uma muleta para mim, mas eles serviram de esteio para que em alguns momentos muito desafiadores do meu caminho, eu conseguisse encontrar uma paz, uma serenidade, uma confiança de que tudo vem para nos ensinar, tudo vem para nos fortalecer, tudo vem para nos enriquecer. E cada texto, portanto, é uma confissão sincera dos processos e das vivências que a gente conduz dentro do nosso grupo e que eu acredito que podem contribuir para que as pessoas se encantem por esse caminho da beleza, né? O caminho do coração. Arroa, eu tenho certeza que as pessoas vão se encantar mesmo. São um texto. Eu estou até com vontade de ler um trecho aqui, mas. E aí eu lembrei, quando você falava, eu lembrei dessa coisa da quantidade de texto e tal, e eu falei assim, mas em alguma altura aí mas, Felipe, o que você acha de fazer talvez um livro com menos textos e deixar para um segundo ou um terceiro livro, né? E a resposta foi, não, Bel, é um livro só. E agora você já está trazendo a notícia que, olha, pode ser que... Bom, muito, muito profícuo esse escritor, né? Já dá para perceber assim, que você, enfim, tem bastante coisa para trazer para o mundo, né? E também me lembrou o fato, muito lindo quando você fala dessa sabedoria dos povos originários, que é uma sabedoria passada de maneira oral. Eu acho que mais oral e na prática, né? Porque a convivência ali, esse aprendizado, né? A questão do respeito, a questão do amor, que não precisa ser nominado, né? É algo inerente. Mas, e aí me lembra também o quanto todas as outras tradições que você até trouxe, né? O sufismo, a mística cristã, quanto tudo isso também chega até nós através de livros. Então, algumas pessoas podem achar que, ai, não, mas livro, que coisa mais antiga. E, na verdade, não. Quer dizer, é antigo, mas que continua sendo necessário. Né? É muito antigo. E continua sendo. E eu gosto de dizer isso, né? O livro, ele transcende tempo e espaço. Transcende, né? E tem um filminho do Carl Sagan, no YouTube, que eu adoro, sempre coloco, que através do... Coloco quando vou fazer alguma apresentação e tal, que através do livro você consegue entrar na cabeça, na mente de uma pessoa que viveu há 1000 anos, que viveu há 2000 anos, né?
E então, quanto o livro é algo mágico. Existe uma magia no livro, né? E, e o quanto as tradições espiritualistas chegam até nós através de livros também, né? As filosofias, mesmo as ciências, né? Até hoje temos pensadores gregos, matemáticos, que o que ele estudou lá, os árabes, né? O que eles estudaram chega até nós através de livros e ainda é muito válido, né? Muitas leis que estão conectados à natureza, inclusive, e tal, né? E então eu celebro, continuo celebrando, né, o registro dessas mensagens e dessa sua expressão em livro, em palavras, que também é uma maneira diferente de se expressar. Então também tem todo um jeito, né, próprio e que é um convite para essa transformação de consciência. E aqui, Felipe, na Bambual, eu tenho contato, assim, muitos livros que a gente publica vão falar de espiritualidade, mas cada um com um viés, né? Então, lembrei aqui de um livro chamado A Arte de Guardar o Sol. Olha que lindo. A Arte de Guardar o Sol. E é um livro que vai falar sobre segurança alimentar, sobre agrofloresta, sobre os padrões comportamentais entre os seres de várias espécies diferentes, inclusive a humana. E nisso tem a espiritualidade que o Walter, que é o autor, traz, né? Ele começa o livro falando: imagina que ele está sentado em círculo diante de uma fogueira, sabe? Então a gente tem um outro livro que foi publicado chamado Amor Radical, do Satish Kumar. Satish é um grande líder espiritual que fez uma caminhada de 13 mil quilômetros até líderes mundiais da época da Guerra Fria, né? Para levar um chá, para ofertar um chá. E com isso uma conversa e com isso a paz. E olha o nome, Amor Radical. O amor na raiz, né? A essência do amor. E com certeza ele traz muita espiritualidade nesse livro. Então, e o seu livro vem com outro viés ainda de espiritualidade, sabe? Essa espiritualidade muito ligada às tradições, algumas, né? Há muitas tradições filosóficas, espiritualistas que já estão aqui presentes na Terra há algum tempo, sabe? Então, eu fico muito feliz. E aí, só para fechar essa sequência aqui de livros, que eu estou empolgadíssima com isso, a gente está lançando agora um livro que chama Diálogos Regenerativos para Futuros Sustentáveis, do professor Fábio Scarano, que é um cientista reconhecido, atualmente ele é curador do Museu do Amanhã, e o que ele vai falar é o seguinte: do jeito que está até agora, o mundo não está dando muito certo com essa lógica. Né? Até assim, os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tentam dar conta, mas a gente precisa chamar mais perspectivas, mais visões de mundo para a gente conseguir. E uma das que ele traz é justamente a espiritualidade. Né? Então, é um livro científico que fala, gente, a gente está precisando de espiritualidade aqui também. E diante disso, e diante desse preâmbulo enorme que eu fiz, eu quero te perguntar por que é tão importante a gente ter espiritualidade no nosso cotidiano, né? Algumas pessoas podem falar assim, é importante, né? Mas, enfim, eu acho que sim, eu queria te ouvir falar sobre isso, a importância da gente ter a espiritualidade, vivenciar a espiritualidade no cotidiano. Eu vou pegar a carona no que você trouxe aí da fala dele, que eu achei muito preciosa, da importância de alargar ou expandir o campo da discussão para um futuro regenerativo, né, um futuro ancestral, porque para mim a espiritualidade é uma ciência. É a ciência mais antiga, anterior a todo o paradigma científico pelo qual a gente se encantou e que tanto contribui para o nosso desenvolvimento, para o nosso entendimento e compreensão dos fenômenos, das coisas. E a espiritualidade, para mim, é uma ciência empírica, uma ciência pragmática, uma ciência
verificável de eficácia e aplicação, porque se a gente para perceber, se tem algum cético aqui, acredito que não, mas se a gente observa essas tradições antigas, todas as vias místicas, a gnose, o sufismo, o Vedanta, as matrizes africanas, elas estão todas falando de uma mesma coisa com palavras diferentes. Todas elas estão tentando traduzir e compartilhar o mesmo silêncio, uma mesma sabedoria primordial, uma mesma espiritualidade, uma mesma sabedoria que emana da Terra e que, acredito, representa um antídoto para essa enfermidade que nos acometeu nos últimos séculos, dessa desconexão com a natureza, dessa desconexão atávica com a arte do relacionar-se. O egoísmo, ele se transformou no objeto de adoração de praticamente toda a nossa humanidade, e isso responde pelas agruras e pelas incoerências que a gente enxerga varrendo o corpo da nossa terra. Yogananda tem uma frase que eu acho muito contundente, importante, mas que nos ensina profundamente quando ele diz que a pobreza material é um mal que deve ser combatido na nossa humanidade todos os dias, mas a pobreza espiritual é algo que deve ser combatido a cada instante, pois a pobreza espiritual é a fonte de toda essa pobreza material, de todo esse cenário de separação, de egoísmo, onde alguns poucos gozam de tantos privilégios e benefícios, enquanto tantos padecem dos efeitos negativos e perniciosos desse sistema que glorifica a acumulação, que transforma o dinheiro num Deus inviolável e que supostamente vai preencher todos os nossos vazios, as nossas ausências, as nossas angústias. E a gente percebe que não. O Ailton Krenak mesmo disse, né? Quando a gente pescar o último peixe, cortar a última árvore e envenenar o último rio, a gente vai se dar conta que dinheiro não se come. Ele tem a sua importância, ele tem o seu lugar na nossa sociedade. Mas essa lógica hiperconsumista, hiperprodutiva, hiperacelerada, ela denota, ela sinaliza uma desconexão profunda com uma realidade que antecede esse modelo de sociedade pelo qual a gente se encantou nos últimos séculos. O Criador, o Pai Celestial, a Divina Mãe Natureza, eles fizeram a gente já num ambiente perfeito e propício para que nós conseguíssemos ser felizes e interagir em simbiose e harmonia uns com os outros. Mas em algum momento a gente resolve se encastelar, se apertar dentro desse modelo urbano, artificial, sintético, hipertecnológico. E o resultado disso é uma sociedade, no caso de São Paulo, né, onde a cada 5 pessoas, uma pessoa sofre nesse momento de uma desordem psíquica. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, burnout, síndrome de estresse pós-traumático. Isso por si só sinaliza que enquanto a gente não ousar sonhar um sonho possível de uma nova humanidade, uma humanidade encantada pelo Espírito, a gente vai continuar tentando buscar satisfação e preenchimento nas coisas que nos afastam da nossa essência. A gente vive numa sociedade que se tornou especialista na arte de saciar os nossos desejos, mas profundamente incapaz de preencher os nossos vazios mais profundos, porque a gente continua perseguindo a felicidade nas coisas, nos lugares, nas situações erradas, por assim dizer. E mais uma vez, quando a gente olha para a espiritualidade como uma ciência empírica da regeneração, humildemente a gente se aproxima desses mestres, dessas tradições, a gente vai perceber há um caminho, há uma bússola, há uma grande cartografia da consciência que foi compartilhada por essas pessoas, segue sendo compartilhada, defendida pelos povos originários. E enquanto a gente não se encantar em beber dessa fonte mais uma vez, a gente vai continuar sedentos por um sentido, uma significância mais profunda para a nossa vida, para a nossa existência. Tem um mestre budista, o Shantideva, que ele disse que toda a felicidade do mundo emana da vontade de que todos os seres sejam felizes. E toda a tristeza desse mundo vem de desejar apenas a própria felicidade. Então, esse modelo de vida, apartado do espírito, desconectado da natureza, da espiritualidade, ele glorifica o egoísmo. E quando a gente caminha no egoísmo, a gente vai sempre se perceber amedrontados, assustados, ameaçados por alguma força externa que está tentando nos prejudicar. Hoje, as pessoas que eu atendo evidenciam isso, né? A gente tem medo
de um desastre climático que se avizinha a partir do que a gente segue fazendo com a nossa mãe terra, as pessoas têm medo de uma guerra termonuclear, as pessoas têm medo de um colapso econômico, têm medo de que essa estrutura política ela se desmorone da noite para o dia, porque de fato é tudo muito frágil, é tudo muito sensível. Enquanto a gente não se abrigar naquilo que permanece, você citou o Carl Sagan, né? Quando ele fala dessa realidade primordial, quântica, que é além do modelo newtoniano, que é um modelo rígido, é um modelo sufocante, aprisionador, e a física quântica vai nos trazer a possibilidade de beber de uma fonte que nos regenera, de beber de uma fonte que nos encanta, que nos inspira. E tão logo a gente se aproxima desses escritos da espiritualidade antiga, a gente ou vai se encantar pela possibilidade de fazer diferente, ou a gente, na pior das hipóteses, vai ter que assumir honestamente que eu não estou afim de fazer diferente. Porque a mensagem está ali. Os mestres estão dizendo o que eu preciso mudar, fazer, em termos de pensamento, de ação, de escolha, de relacionamento, de reaproximação com a natureza, com a sabedoria da terra, com o conhecimento primordial que permeia todos os reinos. Tem um mapa, tem uma bússola, tem um caminho, mas a gente está disposto a se tornar praticantes da palavra, como o Mestre Jesus nos trouxe, por exemplo, ou a gente quer só ficar repetindo os ensinamentos, os dogmas, sem revolucionar a nossa vida, a nossa existência, transportando aquilo para a vida prática. Inevitavelmente, viver uma espiritualidade honesta, verdadeira, que transforma, é perceber que a espiritualidade nos fornece ferramentas, instrumentos profícuos e poderosos para que a gente consiga reverter esse cenário melancólico, que nos coloca em angústia, em tristeza, em ansiedade, porque a gente se afastou, a gente cortou o nosso cordão umbilical com o mistério, com o divino, com a Divina Mãe, com esse universo arquetípico, que enquanto a gente não traz ele de volta para o campo sensível, falta alguma coisa. Essa é a saudade que a gente sente e que a espiritualidade nos ajuda a aplacar mais uma vez. E aí a gente até pode continuar perseguindo as coisas do mundo, buscando os nossos objetivos, manifestar os nossos sonhos, mas a nossa felicidade não vai estar mais em pontos tão distantes, tão remotos, tão longínquos. Ela vai florescer no lugar onde a gente se encontra, na terra que a gente pisa, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Essa é a espiritualidade verdadeira que transforma. Não aquela vivenciada em uma vez por semana comparecer no terreiro, na igreja, no mosteiro, no santuário, etc. Então, para mim, a espiritualidade é a ciência primordial. Né? É a ciência primordial no sentido de que ela nos dá ferramentas e instrumentos para a gente reflorestar as paisagens do pensamento e reverdecer os corações acinzentados. Tem aquela outra passagem que eu sempre menciono do Herbert Reeves, o filósofo, que ele diz que o ser humano é uma espécie muito curiosa. Ele adora um Deus invisível e mata a natureza visível, sem perceber que essa natureza visível que ele mata é o Deus invisível que ele adora. Essa é a incoerência maior. A gente muitas vezes glorifica um Criador Supremo, mas repudia profundamente a criação desse Criador Supremo. Qual é a lógica dessa espiritualidade, né? Essa espiritualidade nos transforma ou ela nos paralisa na manutenção de um estado de coisas que já, evidentemente, não vai nos levar ao encontro dessa felicidade que todos nós estamos perseguindo, que está ao encontro da nossa vontade de trazer as mãos de volta para o peito e estender as nossas mãos em gesto fraterno para todos aqueles que sofrem, para todos aqueles que choram, para as pessoas que mais do que nós aqui padecem dos efeitos perniciosos desse sistema que não está preocupado com a nossa felicidade. A espiritualidade pode nos ajudar a operar essa transformação profunda no nosso universo interior e, consequentemente, a gente vai se fortalecer para atuar de maneira mais consistente, consciente e contundente em prol dessa regeneração planetária, que é mais urgente do que nunca. Então, para mim, não tem outro caminho. A espiritualidade é o fundamento de tudo, é a raiz, é o ponto de origem, é o porto de chegada da aventura humana na Terra, né? É assim que eu vejo. Arro, muito bom. Obrigado, obrigado pelas palavras. Arro, minha irmã. É uma viagem, vai abrindo um monte de ideias aqui também. E uma passagem que você falou foi que eu acho muito interessante. Você falou assim: é uma opção, você pode dizer também não. Não, não quero, né?
mas é um chamado, né? E é muito bom quando você traz, é uma bússola, é um mapa, tá aqui, ó, tá mostrando o caminho. E aí, quando eu te ouço, o que me vem também é assim, vamos crescer? E aí, vamos crescer? Você quer sempre a mesma coisa? Tudo na sua mão? Deixa como tá? E aí? Vamos além? Né? É porque tem isso, né? Tem uma psique adolescente que é na natureza. Na natureza não, muito pelo contrário, na natureza não, mas na humanidade, né? Uma coisa de vamos nos divertir, vamos nos anestesiar, vamos fazer como sempre foi feito. Mas e aí, a gente não vai crescer como humanidade, né? E acho que é isso, essa proposta de espiritualidade, que inclusive tem pessoas que falam que é uma espiritualidade engajada, né? É uma proposta de crescimento emocional e psíquico. E aí, por isso, a importância de ser no cotidiano, né? Não necessariamente precisa ser, enfim, dentro de um templo, seja ele qual for, né? Mas é muito bom a gente estar juntinho para poder crescer com essa espiritualidade também, né? E nada melhor do que, ler um bom livro sobre isso, para inspirar. Então, Com certeza. quero dizer aqui para o pessoal que está assistindo, o livro está em pré-venda. Né, o Felipe também tirou uma foto com o livro, assim, parece que ele já está pronto, ele não está pronto. Isso aqui é só o início da materialização dele aqui. Então, ele está em pré-venda e foi um pedido, inclusive do Felipe e da Yasmin, que fizéssemos duas opções de encadernação, uma encadernação brochura que ela é mais acessível, né, e a capa dura, que a gente está chamando de livro para colecionador. Tem valores diferentes e ambos estão com 25% de desconto. É uma maneira da gente tentar tornar mais acessível esse conteúdo. Ainda vem coisas bacanas aí em torno dessa campanha de pré-venda, a gente ainda tem um tempo, mas se você já quiser adquirir o seu livro, está no site da Bambual Editora, o site é bambualeditora.com.br, está no link aqui da Bambual Editora no Instagram. A gente está providenciando a degustação do livro, que é a degustação, pequena amostra do livro, para as pessoas, né, para quem está assistindo também já ir entrando em contato com esse texto, porque o conteúdo, né, tem os vídeos que o Felipe leu, mas é isso, o contato com o texto escrito é diferente, né? E a gente também vai fazer uma coisa bem bacana, que eu fiquei muito feliz com essa ideia, que é fazer um grupo de WhatsApp para quem quer ler os textos Sopros do Ser. Os textos do livro Sopros do Ser. No link do Instagram da Bambual, a gente já colocou lá um link para a pessoa, que é um formulário simplésimo, gente. É nome, e-mail, telefone. Para quem quiser fazer parte desse grupo do WhatsApp, a ideia é que a gente vá se reunindo nesse grupo e uma vez por dia, né, a cada dia, uma pessoa do grupo sorteada vai receber um texto, uma mensagem do livro para ler, para gravar, para ler para o grupo, então, do que está ali. Então, a ideia é que cada dia tem uma mensagem lida. E com isso vamos criando esse grupo e vamos lendo esse livro coletivamente. E acho que vai ser muito bonito, muito bonito. Quem quiser ler uma frase só, tá ótimo. Quem quiser ler a mensagem inteira, tá ótimo. Quem quiser fazer um comentário depois da leitura, tá ótimo. E eu que vou estar à frente do grupo, vou estar ali interagindo com todo mundo. E quem quiser já se inscrever, o link está na nossa bio. Estou muito feliz. Felipe, eu acho que a gente pode ir caminhando, né, para o final assim, da nossa conversa. E eu queria te trazer uma provocação. Adoro provocar, mas é uma pergunta. Que é sobre o título do livro, Sopros do Ser. É muito bonito isso, é muito profundo. Isso tem uma raiz
em algumas tradições místicas, inclusive. Fala um pouquinho pra gente. Sim, esse título talvez ele tenha vindo antes, muito antes da própria ideia do livro, né? A relação que eu tenho com essa ideia do sopro, que eu acredito que ela é viva e presente em todas essas tradições místicas que me inspiram no meu caminho espiritual, no meu trabalho, e que representa essa força primordial, esse hálito primeiro, essa divina inspiração que movimenta os universos, que tece toda a existência, que rege os moinhos da vida, que opera as transformações que nos conduzem ao reencontro daquilo que é eterno dentro de nós, ao sopro que está sempre soprando. Como num trecho que eu coloco no livro, né? Quando você se deparar com uma situação desgostosa, desagradável, desafiadora na sua vida, contemple essa situação como numa tarde de outono, quando uma ventania sopra e leva as pétalas secas embora de uma flor. Você pode chorar essa despedida, mas no seu coração você pode simultaneamente confiar que um sopro segue soprando, e esse sopro faz com que nas estações seguintes as flores cresçam teimosamente mais uma vez. E esse é o sopro do devir, esse é o sopro que movimenta a vida e que nos inspira a continuar escrevendo a nossa história com ânimo sincero de aprimoramento, com vontade de caminhar inspirados por esse invisível que nos ajuda a contemplar as paisagens, os cenários visíveis da nossa vida, abrigados numa realidade maior, uma realidade antecedente a toda a construção desse mundo, desse estado de coisas que nos envolve. Há uma lógica maior para além do que a gente consegue captar com a razão, com o pensamento. E é esse sopro invisível que os derviches dançam em volta dessa inspiração, sintonizando com o movimento dos planetas, das galáxias, do universo. É o atrevimento, a ousadia da gente respirar fundo em cada situação que nos atravessa e confiar que há um alento primordial que continua soprando e que nos inspira a transformar as paisagens áridas em jardins reverdecidos e preenchidos por flores, porque em cada perda há uma descoberta, em cada transformação há um chamamento profundo para a gente desvelar dentro de nós aquilo que é eterno. Sopros do Ser reverencia essa presença invisível que pode ser descoberta no âmago do coração. Quando a gente fala de ser, a gente pode se referir ao Logos dos neoplatônicos, ao Cristo, a Krishna, ao Self junguiano, a representação dessa consciência maior, essa consciência suprema que é viva nas paisagens, que é viva em todos os reinos da criação, que pulsa na natureza e que anseia por crescer mais uma vez no coração humano, sedento por esse reencontro. É respirar profundamente e sentir esse sagrado nos preencher. E, inevitavelmente, quando a gente abre os olhos mais uma vez, a gente consegue caminhar pela vida inspirados por esse silêncio, inspirados por esse repouso interno que a gente se atreveu a reconquistar em meio às agitações que nos alcançam na vida que nos foi concedida pelas mãos invisíveis desse mistério que sempre nos ampara, que sempre nos oferece as oportunidades mais preciosas de aprendizado. O sopro sopra, as mudanças acontecem, as estações se alternam, mas o aprendiz dedicado contempla a presença dessa força primordial dentro de si, essa força que nos anima a continuar caminhando pela vida com vontade sincera de fraternidade, de união, de reaproximação, e assim a gente consegue, de pouco em pouco, se livrar da enfermidade, do egoísmo e da desconexão e celebrar mais uma vez essa vida que é maravilhosa de ser vivida em todas as suas nuances, estação após estação. Os sopros continuam a soprar, as estações se alternam e aquilo que é eterno dentro de nós se oferece a ser contemplado a cada singelo instante. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É, Tá bom. tentei Maravilhoso. resumir, mas foi uma bela provocação mesmo.
Exato. Todos os textos ali estão falando desse sopro, mas falhando miseravelmente em capturá-lo, né? Porque ele é inefável, ele é indescritível, ele é incognoscível, mas ele pode ser desvendado na interioridade mais profunda do nosso coração. Por isso que eu sugiro você que sentir de trazer esse livro para a sua vida, que você tente ler em silêncio, como a Bel sugeriu, né? Que é como eu faço. Quando eu, de vez em quando, pego um texto que eu escrevi alguns anos atrás, eu tento transformar aquilo num momento de meditação, né? Deixa eu ver o que eu estava contando para mim naquele dia, qual o desafio que eu estava enfrentando, qual a inspiração que eu estava recebendo, qual a situação que eu estava tentando encaminhar na minha jornada. Então, é permitir que o silêncio por detrás das linhas te toque num lugar profundo, porque as palavras ali estão só tentando sugerir ou descrever aquilo que a gente não consegue tocar com as palavras. E eu lembrei de uma coisa aqui, tem duas coisas que eu quero falar ainda, Felipe. Primeiro que o livro, então é um livro de mensagens. E sendo um livro de mensagens, as pessoas, né, a gente pode começar a ler do início, uma mensagem após a outra, mas também há a possibilidade de abrir numa página, né? Talvez até pedir uma inspiração para que se abra numa página de um conteúdo que você precisa ler naquele momento, né? E, gente, como isso é sensacional, né? A gente tem outros livros, eu faço isso no meu cotidiano, e esse livro aqui também se propõe a ser esse oráculo, a gente poderia dizer assim, né? Esse oráculo. Ai, gente, a palavra que fugiu. Conselheiro. Esse oráculo conselheiro, né? Que a gente precisa tanto. E a outra coisa que eu tenho que destacar, e desde o início da live você tem trazido isso, e esse é um dos motivos também, com certeza, da Bambual Editora publicar seu livro, que é a questão da autonomia. Então a gente não está falando aqui de que só tem esse caminho. Não, né? Não tem nenhum guru aqui, né? Você é guru, você tem que fazer tudo o que você está falando, Felipe, é isso? Eu mesmo não respeito os meus próprios conselhos. Meu Deus! É bem isso, assim, as pessoas que já acompanham a página, né? Isso que você falou é absolutamente verdadeiro, porque foi uma das coisas que me inspirou a publicar, né? Pessoas que mandavam mensagem falando, às vezes eu rolo a página do Instagram, vou lá para baixo e paro num texto e eu intenciono que venha uma mensagem que contribua, que me traga uma inspiração, um direcionamento, alguma coisa nesse sentido. E é como eu mesmo faço de vez em quando, nesse processo de revisão, fiz bastante isso, né? Muitos textos que eu nem lembrava que eu tinha escrito, outros tantos que eu escrevi para essa coletânea, mas a ideia do livro é justamente essa, é você perceber que ali tem textos mais objetivos, no sentido de um dia complicado, lidando com desafios profundos, numa contemplação subterrânea das minhas sombras, depois de um trabalho com a medicina da ayahuasca, virado do avesso, e tentando assimilar, integrar aquilo de alguma forma, e na relação que eu tenho com a escrita, era a maneira que eu tinha de colocar aquilo para fora, né, e depois me relacionar com aquele sentimento e ver se eu conseguia captar algum sentido mais profundo a partir do que eu estava sentindo, do que eu estava escrevendo. Outros textos são mais poéticos, outros são mais simbólicos, outros tocam diretamente algumas dessas tradições místicas que a gente comentou aqui. Então, tem para todo gosto, porque para mim a espiritualidade é essa dança harmoniosa, coesa, integrada, com todas as expressões que tentam capturá-la. É perceber que, no final do dia, todos os caminhos levam a um entendimento que a gente só vai conseguir acessar na interioridade mais profunda dos nossos silêncios. O que está ali são sugestões que podem fazer ou não sentido para cada um. Alguns textos podem ressoar com aquilo que você está buscando, com aquilo que você já cultiva no seu caminho de autoconhecimento.
outros nem tanto, outros mais ainda. Então essa é a beleza de perceber que ali eu estou celebrando a espiritualidade que dança em todas as formas, em diversos nomes. E aí, como eu sempre brinco, né? Então você mistura tudo, lá tem xamanismo, tem sufismo, gnose, vedanta, umbanda. Não, eu não misturo, eu só não separo, essa é a diferença. Então, se a gente não separar, não tem como misturar. Tem diversas inspirações, são 250 textos aproximadamente, e que eu estou ali me abrindo assim por completo, né? Por isso que eu até escrevo na introdução, meu coração está transbordado naquelas páginas ali. Quem me conhece vai perceber isso com claridade, né? Quem ainda não me conhece, eu tenho certeza que vai me conhecer um pouco, porque todo livro é uma confissão, todo livro é um transbordar daquilo que quem escreve está trazendo naquele dia, naquele momento, naquele período. E eu espero que de alguma forma toque o seu coração e te inspire a fazer alguma mudança na sua vida, se é que eu posso ter essa pretensão, mas é como eu me aproximo dos escritos e é a utilidade primeira que esses textos tiveram para mim. Muitas pessoas perguntavam, até comentei isso com você, nossa, mas esse texto você canalizou, de onde vem, qual mestre, etc e tal. Eu falei, olha, foi a minha dor que escreveu, no caso desse aqui, né? Foi a minha dor, esse daqui foi a minha coragem, esse daqui foi uma vontade de eu olhar para essa situação de uma outra maneira. Então, são confissões poéticas, místicas, uma celebração à espiritualidade que vive na natureza e nos convida a perceber a beleza em todas as estações da existência, nas tardes outonais que nos atravessam com memórias de um passado longínquo que insiste em se fazer presente. Tem textos mais primaveris, textos mais invernais que convidam a meditação, a uma leitura mais contemplativa. Então, eu suspeito que, de alguma maneira, algum desses textos, pelo menos, vai te tocar num lugar bonito. Eu espero que assim seja, porque ele nasceu de um lugar muito bonito, muito honesto, muito verdadeiro. E eu estou muito feliz com esse nascimento, né, nos primeiros ventos da primavera. E quero te agradecer de novo, minha irmã, porque isso por si só foi um ensinamento profundo. É a última coisa que eu gostaria de compartilhar. Para quem me conhece, eu já contei isso para algumas pessoas, mas foi uma saga para que esse livro viesse ao mundo, né, para que ele ganhasse vida. Eu procurei editoras, eu panfletei, eu entrei em contato com algumas pessoas, segui alguns caminhos que amigos próximos sugeriram e nada deu certo. Muitas, muitas, muitas aspas. Até o dia em que eu me rendi, eu parei de procurar, eu parei de perseguir, porque eu sempre brinco que eu não gosto da ideia do eterno buscador, porque o perigo de você ser um eterno buscador é você ficar eternamente buscando e nunca encontrar, né? Então eu parei de buscar, eu falei, vamos deixar, né? Quem sabe um dia pode acontecer ou não. E aí, como você falou, a Yas, minha companheira, minha esposa, amor da minha vida, ela veio e falou, olha, esse livro aqui me atravessou, me tocou num lugar muito profundo, o oráculo, você falou de oráculo e misturou com... O Oráculo da Mulher Selvagem? Foi o oráculo da mulher selvagem, né? O Diálogos com Almas Vegetais. Diálogos com Almas Vegetais, que é da Diálogos com Almas Yarimã. Vegetais. Que é da Yarimã, sem dúvida. E o livro do Maravilhosa. Satish também. 2 livros da Bambual que a Yas estava lendo. E ela, olha, acho que tem um caminho aqui, né? E Bambual, bambu, tem menções ao bambu no livro, essa sabedoria que vem do taoísmo, de Mamãe Ansã, as ventanias da transformação. E aí eu peguei carona nesse vendaval, eparrei olhar e a gente marcou uma reunião conversando com a Bel e o santo bateu, todos os santos bateram, né? Instantaneamente, e aí eu senti num lugar que eu não podia duvidar que uma semente tinha sido plantada ali e hoje aqui estamos. Então, eu só posso agradecer, sou muito feliz, honrado, abençoado com esse reencontro, com essa possibilidade. A missão que você desempenha na Bambual é magnífica, grandiosa, inspiradora. Cada obra, cada título. Então, uma honra profunda para mim poder lançar o meu primeiro livro no meio desse catálogo tão vivo, tão importante, tão transformador para a nossa humanidade. Agradeço profundamente e que seja o primeiro de alguns, não vou dizer de muitos, mas de alguns, quem sabe, né? Gratidão Opa, profunda. opa! Gratidão imensa, Felipe, Yasmin, toda a espiritualidade, pela oportunidade de publicar esse livro.
Fico muito feliz, é muito lindo ver toda essa saga, né, que você contou aqui e falo assim, caraca, tá materializando e tem um pouco, né, os processos aqui comigo e dentro da Bambual não são, às vezes não são tão lineares, né? São, olha, vai rolar. Tem pessoas que não acreditam, mas as coisas acontecem e os livros chegam da gráfica. Então, já já esse livro, esses livros, né? Olha, você está fazendo um de dois. Depois você me explica isso aí quanticamente como é que você faz isso. Daqui a pouco esses livros chegam. Também sou muito grata pela oportunidade, muito grata por publicar esse conteúdo e pela companhia de vocês. Está sendo uma jornada muito agradável, muito querida. Um beijo para você, um beijo para Yasmin. Gratidão imensa. Tamo junto. Tamo junto, minha irmã. Gratidão infinita, gratidão a todo mundo que participou aqui conosco. O livro está aí disponível, o link está na bio da Bambual, está na bio do Xamanismo Sete Raios, está no meu Instagram pessoal, Felipe Rocha. Se você sentir de trazer esse sopro de inspiração para sua vida, para sua história, vai ser uma honra, uma alegria poder compartilhar um pouco dessa inspiração que me nutre, que me fortalece, que me inspira. E seguimos, vamos em frente. 25% de desconto até o dia 16 de novembro, então aproveitem. Gratidão a quem já fez esse movimento de contribuir, de trazer o livro. E é isso, pessoal. Linda noite para vocês. Axé, Arro, Saravá, Inlakesh, Namashivaya, Yanur, Yahak. Os nomes são muitos, mas a luz é uma só. A espiritualidade vive em todas as formas, em todos os nomes. E principalmente dentro de nós. Vamos transbordar, transportar isso para o mundo, que é isso que refloresta a vida. Linda noite. Até breve, Bel. Beijo. Até breve. Beijinho. Falou. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.